pessoal, essa é a rapidinha do Agentes do Tarô, num novo formato para você, gravado, dinâmico e objetivo. Aqui o papo é reto e o jogo é rápido. Isso aí, Sam. E agora toda semana a gente tem um episódio novo para vocês. Falando nisso, vamos começar a trabalhar. O episódio de hoje é sobre a morte do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Pois é, o assassinato do John Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos, ocorreu na sexta-feira do dia 22 de novembro de 1963, em Dallas, no Texas, Estados Unidos. Kennedy foi mortalmente ferido por um disparo enquanto circulava no automóvel presidencial durante um desfile, às vésperas de novas eleições. Kennedy foi o quarto presidente dos Estados Unidos a ser assassinado e o oitavo que morreu em exercício do cargo. 3 investigações oficiais concluíram que Lee Harvey Oswald foi o assassino. 2 delas dizem que Oswald atuou sozinho e outra sugere que ele atuou com pelo menos um cúmplice. O assassinato sempre esteve sujeito a especulações e dúvidas, sendo origem de um grande número de teorias da conspiração. Então, para a gente começar, já vamos lá com os 2 pés no peito. Vamos perguntar o seguinte, Sam. Bora! Por que John Kennedy foi morto? E esse foi um caso bastante pedido aqui, hein? A carta até pulou aqui na minha mesa. Por que John Kennedy foi morto? Jogo rápido, bora lá. Vai falando que eu jogo. Olha só, eu tenho... Você tá cortando... Desculpa, gente. Vai, pronto, tô tirando. Tá. Pronto. Eu tenho aqui, abrindo o meu jogo, uma rainha de paus. Tenho à esquerda a carruagem e tenho à direita um 9 de espadas. Então, por que ele foi morto? A rainha já me traz jogo de poder, né? Jogo de poder. A própria carruagem me traz ele lá passeando, né? Alvo, os vidros baixos, os vidros que eram blindados baixos, e ele sendo um alvo fácil. Então, assim, foi um jogo de poder. E esse 9 aqui é uma coisa que eu acho que quem fez trouxe arrependimento, na minha concepção, tá? Então, sim, tem jogo de poder envolvido na morte de John Kennedy. Não foi uma coisa acidental, não foi eu estava passando, decidi matar. Foi uma coisa planejada, principalmente por conta desse 9 no positivo, né? Uhum. E foi por jogo de poder num ambiente que ele estava totalmente vulnerável, que era lá durante a passeata não, como é que fala? Carreata, sei lá. É isso aí, vocês entenderam. O desfile. O meu abre aqui com Papa. Olha só. Dá para ver a carta bem, dá, né? Dá. Papa. Rei de copas negativo. Pajem de copas na direita. E aí, Henrique? Primeira coisa que me chama aqui é o Papa, e eu lembro dos desfiles que o Papa faz, né? E ele estava vulnerável, quer dizer, o carro descoberto. O rei de copas aqui no negativo. O Papa está falando também que, além de ser um jogo de poder, como o seu jogo traz, foi a mando de alguém, né? Sim, temos, obviamente, pessoas envolvidas e pessoas poderosas, né? Tão Pessoas poderosas grandes. quanto ele. Carruagem negativa no seu e o rei de copas no meu. Então, alguém que, de repente, queria estar no lugar dele. Né? Lembrando que eram vésperas de eleição, né? Exatamente. Ele estava lá para ganhar o Estado, exatamente, aquela coisa toda, fazer os comícios, não sei como que funciona lá, né? Mas ele estava se vendendo como um candidato à reeleição. Exatamente, alguém quis tomar o lugar pelo meu jogo, faz sentido com o seu também, Sim, foi planejado. Exatamente. Né? Beleza, continuemos. Agora vamos focar no suspeito, né? Você trouxe aí que o Lee Harvey Oswald, também suspeito de ter sido agente do Serviço Secreto Cubano, que viveu na União Soviética por muitos anos. Ele foi detido 80 minutos depois do assassinato de Kennedy por ter matado um outro oficial da polícia de Dallas, o Tripit. Então, o Lee Harvey, ele foi acusado não só da morte desse oficial da polícia, mas também da morte do Kennedy. Assassinato este que ele sempre negou. Então, vamos ver se foi o Lee Harvey mesmo que matou o John Kennedy? Manda ver aí. Eu estou embaralhando. Ok. Bom, o meu abre aqui com 9 de paus no centro. Negativo 4 de espadas. E o 9 não. O pajem de paus na direita. Curioso, porque eu vi o 9 de paus aqui com a espingarda, né? Eu vejo uma ação
mas eu vejo a necessidade de um gatilho externo, ou seja, realmente uma ordem, principalmente aqui pelo página direita. Páginas, e olha só, curioso, né? Bom, a gente vai falar isso já. Ele olha o jogo dele e dá spoiler do meu que eu nem mostrei ainda. Mas já apareceu página antes também, página de Copas, já. E os páginas dependem de alguém para fazer alguma coisa, né? Não são autônomos, né? Exatamente, eles dependem de ordem. Então, assim, para mim foi ele estava aguardando algum tipo de ordem externa, e talvez aqui pelo meu jogo ele tenha dado o tiro de forma não exatamente intencional, tipo assim, não foi na hora que alguém mandou, de repente soltou o gatilho sem querer, ou então tava ansioso, tava nervoso, sabe? Mas para mim foi ele sim. Tá. O que me faz pensar, será que era o Kennedy o alvo? Opa! Não é? Mas a gente pode jogar isso mais para frente. Então, meu jogo aqui, gente, um pajem de espadas, de novo um 9 de espadas, mas dessa vez no negativo, e a imperatriz. Então eu concordo com o Ricardo, provavelmente foi ele quem apertou o gatilho, sim, mas a mando de alguém superior, alguém imperatriz, alguém maior. E é a segunda vez que aparece uma mulher no meu jogo. Abriu lá com a rainha de paus no primeiro, uma figura feminina, né? E agora vem a imperatriz aqui no positivo, sendo talvez a provável mandante, ou provável mandante, né? Mas sim, que se personifica aqui na figura feminina. Então, vamos lá. Já que foi ele, a gente viu que foi ele, né? Vamos ver se ele teve cúmplice? Tá. Eu tô adorando esses cachorros no fundo. Gente, nem digo. É um silêncio o dia todo. A hora que a gente diz gravando, começa a passar helicóptero, avião, barco. A maritaca no fundo, Louro José. Eu tirei uma carta só, mas conta teu jogo. Tá. 8 de ouros, 2 de espadas e 3 de ouros. Para mim, 8 com 2 de espadas falam de ação solitária, ou seja, o ato dele ter efetivado o assassinato sozinho, mas ele está reforçando aqui que foi a mando de alguém pelo 3 de ouros. Sim. Tá? Sim, concordo. Eu tirei uma única carta aqui, veio um 9 de paus. Então eu vejo muito ele, o mesmo 9 de paus que saiu ali no jogo anterior do Rick. Sim. Então eu vejo muito ele à frente da situação, mas essa parede de proteção, né, atrás dele. Então, sim, teve costas quentes, alguém que o protegeu, alguém que o garantiu algumas coisas para ele caso ele fizesse, né? Então, sim, ele teve um cúmplice, não no ato em si, né? Mas no plano total. Maravilha. Bom, então é o seguinte, o caso de Lee Harvey Oswald nunca foi julgado, porque 2 dias depois, enquanto ele era trasladado e custodiado pela polícia, Jack Ruby, que era um empresário da região, matou o cara a tiros. Então a gente vai perguntar o seguinte: assassinato de Lee Harvey por Jack Ruby. Não é rugby. Eu tô lendo rugby, sim. Tinha alguma ligação com o assassinato de Kennedy? Ou seja, o cara que matou o provável assassino tem alguma ligação com o assassinato de Kennedy? A gente está fazendo uma triangulação aqui. Isso, né? Vamos lá. O assassinato de Lee Harvey por Jack Ruby tinha alguma ligação com a morte de Kennedy? Vamos ver. Vamos ver. E aí? Começa você agora. Tudo eu? Tudo eu? Tudo Caraca. Você, vai. Olha, um pajem de copas abrindo meu jogo, um julgamento aqui à esquerda e o pendurado à direita. Com este, abrindo com este pajem e tendo o julgamento à esquerda, eu creio que sim. Talvez o Jack Ruby ele tenha sido o intermediador, né? Algum envolvimento, mão dele com certeza teve. Então, foi uma forma de neutralizar o Lee Oswald, né? A morte. Então, assim, talvez ele tenha ameaçado falar, contar a verdade, tudo que rolou. Então, o cara foi lá e pá, queima de arquivo. Para mim, foi queima de arquivo. Foi queima de arquivo. O meu tá aqui abrindo com 10 de copas. 7 de copas na esquerda
e a rainha de espadas na direita. Mais uma vez intermediários, e aí a ligação entre um caso e o outro, né? Eu vejo aqui esse 7 de copas como uma cortina de fumaça. Sim. Que foi feita justamente para desviar a Para desviar a atenção atenção. e para silenciar, né? E olha a rainha de novo aí. Então, rainha, exatamente. Sempre tem alguém no poder mandando. Uhum. Então, seria legal a gente investigar. Vamos perguntar quem que é essa rainha? O que você acha? Vamos. Quem é essa rainha? Rainha, imperatriz, enfim. É. Quem é esta rainha? Ai, que difícil. Olha. Quem é esta rainha? Então, aqui o meu abre. Vamos cantar o jogo que a gente discute, tá? Vai. 4 de copas. Eu tenho um as de paus no negativo e uma rainha de copas no positivo. Rick, o teu. O meu tá aqui com 10 de espadas no centro. Temperança na esquerda e a roda da fortuna. E aí, Henrique, quem era essa rainha? Quem era essa rainha? Bom, por ser espadas aqui no meu, eu digo que alguém de serviços estratégicos ou até mesmo da área militar, tá? O meu jogo, ele tá me colocando aqui alguém de fora, pela roda da fortuna na direita, talvez pessoas de outros países. Uhum. Que susto! Olha só, uma visitante inesperada durante o programa. Grito, falei, pronto. É Ela a rainha escandalosa, que tá é a aparecendo. rainha. Então, com esse 4 aqui de copas, provavelmente alguém muito descontente, provavelmente alguém que foi tirado de cena, né, com esse as à esquerda, e essa figura e realmente acredito que seja uma mulher, porque fecha com a rainha de copas, né? Mas provavelmente alguém que estava naquele momento fora, né, daquele círculo, né, como você disse, estava fora daquele círculo de poder do Kennedy, né? Talvez alguém fora do gabinete que um dia fez parte e já não fazia mais, sabe assim? Alguém que fazia parte dos planos, das estratégias. A gente falando ia com o gato no colo. Sabe o que tá me vindo? É serviço secreto. Porque temperança na esquerda tá falando de disfarce e rainha de copas no seu escorpião, né? Tem relação com estratégia, mundo dos detetives e tal, você não acha? É possível. Né? Uhum. Não é possível. Mas será que era ele o principal foco? Né? O alvo? Vamos ver uma carta? 2 de paus. As de copas. Era, bom, dos principais, né? Um dos principais. Não era para ser só ele. Sim. Jack Ruby já era conhecido pelas autoridades desde 1947, quando ele serviu de testemunha a Richard Nixon durante a caça às bruxas. De acordo com a comissão Warren, que é a comissão que investigou o assassinato do presidente Kennedy, Ruby teria ligações com Oswald, a máfia ou políticos dos Estados Unidos. Que ele tinha uma ligação com Oswald, a gente já viu. O jogo anterior mostrou isso pra gente. Sim. Agora, que tipo de ligação que era essa? Vamos ver? Tá. Então, qual era a ligação de Jack Ruby com Oswald? Você começa. Eu começo aqui com o meu as de paus. Tenho aqui um rei de paus à esquerda e tenho a justiça no positivo. Para mim, a ligação era exatamente essa dele executar algo que foi passado pelo Jack. Então, ele era o executor. O Jack, o mensageiro, que a gente já viu lá naquele julgamento do jogo anterior, né? Jack era mensageiro. Aqui, nesse rei, para mim, parece muito, eu vejo muito Kennedy aqui, né? Esse as apontando para o rei. Então, assim, uma ação contra o próprio presidente. E a justiça é você que vai assumir a porra toda. É você que vai levar o peso, né, da responsabilidade pelos atos e ações. E aí? Beleza. O meu abre com 7 de espadas. Carruagem na esquerda. O seu também tava, né, com a carruagem na esquerda. Abriu, foi primeiro, acho que foi o primeiro jogo, né, que foi a carruagem. Foi. E o Cavaleiro de Ouros. Bom, 7 de espadas com carruagens também estão falando de Amando D. Então, assim, eu tô vendo uma ligação dos dois com mais alguém. Uma terceira pessoa. Uma terceira pessoa, e olha só, mais uma vez, reis negativos, né?
E, bom, obviamente uma relação por debaixo dos panos e que envolvia valores e a questão da justiça, como você bem posicionou. Tá, Né? então Então, eles um estavam- acordo estabelecido que eles tinham, uma relação meio que comercial, tipo assim, de mercenário, Sim, né? é, O que você acha? exatamente. Concordo plenamente. O Oswald foi a pecinha, né, que apertou o gatilho. O Jack, ele foi o mensageiro disso tudo, né? Provavelmente o Oswald não sabia quem era essa terceira pessoa, quarta, quinta pessoa, nessas outras pessoas grandes que a gente viu desde o início, na figura do Papa, Sim, né? Nas figuras de autoridade. sim. E ele era só um bonequinho aí, manipulado, seguindo ordens, né? Os dois, né? Na verdade, eu vejo aqui nesse set. E aí um teve que fazer o trabalho sujo do outro, porque alguma coisa deu errado, se um teve que executar o outro. Né? Sim, sim, exatamente. E é isso. Beleza. Bora. E agora, para a gente finalizar e complementar o jogo anterior, segundo as informações que a gente trouxe aqui, o Ruby ele tinha ligações com a máfia, teria ligações com a máfia ou com políticos dos Estados Unidos. Então a gente vai fazer essas duas perguntas, tá? Primeiro, Jack Ruby tinha ligação com a máfia? Vamos lá. Vou tirar uma carta só. Jack Ruby tinha ligação com a máfia. Tá, veio uma estrela aqui, ó. E aí? E aí que vamos ver outra pergunta. Ah, tá, já vai na próxima? Ok. E qual que é? Se ele tinha ligação com políticos dos Estados Unidos. E aí? Saiu a sacerdotisa. Para mim, sim. Não só, é engraçado, né? Porque para mim é uma coisa só. Os políticos com os quais ele tinha ligação formavam em si uma máfia, por isso a estrela. Tá? Então, para mim, sim para as duas perguntas. Ah, é? E você? O meu aqui, em relação à máfia, eu não vi uma ligação tão próxima, pelo qual... Bom, eu fiz um jogo de 3 cartas aqui. Então, 4 de copas, pajem de ouros e 6 de copas na direita. Eu vi uma relação de parceria, mas não uma ligação direta. Tá. O 4 de copas não me traz algo tão estabelecido quanto seria uma carta de espadas, entende? Mas havia uma relação cordial e troca de informação, possivelmente, pelo 6 de copas. Porque o meu jogo traz que a própria máfia era esses políticos com os quais ele tinha ligação. Sim, sim. Tinha ligação com os políticos, Então. isso meu jogo está mostrando. Então, provavelmente seja isso, né? Até porque, vamos lá, as de paus no centro, 5 de espadas na esquerda e o 6 de ouros na direita. Então, eu tenho 2 números 6, né, no positivo. E o 6 é um número relacional. Então, acho que faz sentido o que você diz, tá? Existe uma ligação com os políticos. E aí tá falando dessas questões de conflitos, né? Os interesses políticos de poder e de dinheiro envolvido por ouros e espadas no negativo. Os dois jogos saíram ouros, né? Isso, sim, exatamente. Interessante. Henrique, faz um resumão aí pra gente. Então vamos lá. Primeiro, a gente sabe que John Kennedy foi morto possivelmente por ordens, né? Ou seja, foi uma morte planejada, a mando de alguém, possivelmente uma pessoa de poder. Sabemos também que Lee Harvey muito possivelmente matou o John Kennedy sem cúmplices, mas sim sendo só quem efetuou a morte, né? O assassinato de Lee Harvey por Jack Ruby tinha ligação com o assassinato de Kennedy, ou seja, um crime e o outro tinham uma conexão. Sabemos também que a ligação de Jack Ruby e Oswald era uma relação muito possivelmente comercial, profissional, né, estabelecida através de ordens. Então, eles faziam meio que a mesma coisa a mando de alguém. Sim. A gente consegue ver uma figura de poder que está acima deles e um teve que tapar o buraco do outro, né? Teve que fazer esse crime. Como é que chama mesmo? Mandante? Não, de apagar a pessoa. Queima de arquivo. E queima de arquivo. Provavelmente uma queima de arquivo foi efetuada. Também, Jack Ruby tinha ligação com a máfia e os políticos dos Estados Unidos, tá? E é isso aí. Bom, terminamos, né? Um assunto tão pedido aí para vocês. A gente trouxe numa rapidinha, porque é um assunto que não tem como a gente entrar muito, fuçar muito, por questões óbvias, né, gente? A gente já sabe aí que tem
Muita gente grande por trás de tudo isso. E essa foi a rapidinha dos agentes do tarô. Se você quer ver um caso aqui no VaptVupt, comenta aqui no vídeo. Quer ver antes de todo mundo? Antes de ir para o YouTube? Entra no grupo lá do Telegram. O link está na bio do nosso Insta, @agentesdotarô. Beijo grande para vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Beijo.